galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! Malcolm. Pouco antes da meia-noite, ele entrou no avião no aeroporto de Dallas. Um homem alto, magro e calvo de 35 anos, vestido totalmente de preto. Camisa preta, calça social preta, meias pretas, tênis pretos. Ah, Dr. Malcolm, disse Hammond, sorrindo com polidez forçada. Malcolm sorriu. Olá, John. Sim, temo que sua velha nêmese esteja aqui. Malcolm apertou as mãos de todos, dizendo rapidamente: Ian Malcolm, como vai? Eu faço contas. Grant achou que ele parecia mais entretido com o passeio do que qualquer outra coisa. Certamente Grant reconhecia o nome dele. Ian Malcolm era um dos mais famosos matemáticos da nova geração, abertamente interessados em como o mundo real funciona. Esses eruditos quebravam a tradição enclausurada da matemática de várias maneiras importantes. Primeiro, porque eles usavam computadores constantemente, uma prática que os matemáticos tradicionais reprovavam. Segundo, eles trabalhavam quase que exclusivamente com equações não lineares em uma área emergente chamada teoria do caos. Terceiro, eles pareciam se importar que sua matemática descrevesse algo que de fato existisse no mundo real. E, finalmente, como se para enfatizar sua imersão da academia para o mundo, eles se vestiam e falavam com o que um matemático antigo chamou de um deplorável excesso de personalidade. Na verdade, eles se comportavam com frequência como astros do rock. Malcolm se sentou em uma das poltronas acolchoadas. A comissária lhe perguntou se ele queria uma bebida. Ele disse: Coca Diet, batida não mexida. O ar úmido de Dallas flutuou pela porta aberta. Ellie disse: Não está um pouco quente para preto? Você é extremamente bonita, doutora Settler, disse ele. Eu poderia olhar para suas pernas o dia todo. Mas não. Na verdade, preto é uma cor excelente para o calor. Se você se lembrar da radiação do corpo negro, preto é realmente melhor no calor. Radiação eficiente. De qualquer forma, eu visto apenas duas cores, preto e cinza. Ellie o encarava boquiaberta. Essas cores são apropriadas para qualquer ocasião, prosseguiu Malcolm, e ficam bem juntas caso eu calce por engano um par de meia cinza com minhas calças pretas. Mas você não acha chato usar só duas cores? De maneira alguma. Acho libertador. Acredito que a minha vida tenha valor e não quero desperdiçar tempo pensando em roupas, disse Malcolm. Não quero pensar sobre o que eu vou vestir de manhã. De verdade, consegue imaginar algo mais tedioso que a moda? Esportes profissionais, talvez. Homens crescidos golpeando bolinhas, enquanto o resto do mundo paga para aplaudir. No geral, acho moda ainda mais tediosa que esportes. O Dr. Malcolm, explicou Hammond, é um homem de opiniões fortes. E maluco como chapeleiro, disse Malcolm alegremente. Mas você deve admitir, esses são assuntos nada banais. Vivemos em um mundo de obviedades terríveis. É óbvio que você vai se comportar assim. Óbvio que vai se importar com aquilo. Ninguém para e pensa nas obviedades. Não é espantoso? Na sociedade da informação ninguém pensa. Nós esperávamos banir o papel, mas na verdade acabamos banindo o pensamento. Hammond voltou-se para Gennaro e ergueu as mãos. Foi você que o convidou. E foi uma sorte também, disse Malcolm, porque parece que você tem um problema sério. Não temos problema nenhum, disse Hammond rapidamente. Eu sempre declarei que essa ilha seria impraticável, disse Malcolm. Previ isso desde o início. Ele pegou uma maleta de couro macio. E acredito que a essa altura todos saibamos qual será o resultado final. Você vai ter que encerrar as atividades desse negócio. Encerrar atividades? Hammond pôs-se de pé, bravo. Isso é ridículo.
Malcolm deu de ombros indiferente à explosão de Hammond. Eu trouxe cópias do meu trabalho original para vocês darem uma olhada. O trabalho de consultoria original que fiz para a Engen. A matemática é meio pegajosa, mas eu posso orientá-los por ela. Está saindo agora? Tenho algumas ligações para fazer, disse Hammond, indo para a cabine adjacente. Bem, é um longo voo, disse Malcolm para os outros. Ao menos meu trabalho lhes dará algo que fazer. O voo durou a noite toda. Grant sabia que Ian Malcolm tinha sua parcela de detratores e podia entender por que alguns julgavam seu estilo abrasivo demais e suas aplicações da teoria do caos superficiais demais. Grant folheou o trabalho olhando as equações. Gennaro disse: seu trabalho conclui que a ilha de Hammond está fadada a fracassar? Correto. Por causa da teoria do caos? Correto. Para ser mais preciso, por causa do comportamento do sistema no espaço fásico. Gennaro jogou os papéis de lado e disse: pode explicar isso na nossa língua? Certamente, disse Malcolm. Vejamos de onde temos que começar. Você sabe o que é uma equação não linear? Não. Atratores estranhos? Não. Certo, disse Malcolm. Vamos voltar ao princípio. Ele fez uma pausa olhando para o teto. A física foi muito bem sucedida em descrever certos tipos de comportamento. Planetas em órbita, naves espaciais indo para a Lua, pêndulos, molas e bolas rolando, esse tipo de coisa. O movimento regular dos objetos. Isso é descrito pelo que chamamos de equações lineares, e matemáticos podem resolver essas equações com facilidade. Temos feito isso há centenas de anos. Ok, disse Gennaro. Mas há outro tipo de comportamento com o qual a física lida muito mal. Por exemplo, qualquer coisa relacionada à turbulência, água saindo de uma fonte, ar se movendo sobre uma asa de avião, clima, sangue fluindo através do coração. Eventos turbulentos são descritos por equações não lineares. Elas são difíceis de resolver. Na verdade, são geralmente impossíveis de resolver. Então, a física nunca compreendeu toda essa classe de eventos. Até cerca de 10 anos atrás. A nova teoria que descreve todos eles se chama Teoria do Caos. A Teoria do Caos nasceu originalmente das tentativas de fazer modelos climáticos em computadores na década de 1960. O clima é um sistema grande e complicado a saber. A atmosfera da Terra e suas interações com o terreno e o Sol. O comportamento desse sistema grande e complicado sempre desafiou a compreensão. Assim, naturalmente, não podíamos prever o tempo. Mas o que os primeiros pesquisadores aprenderam com os modelos de computação foi que, ainda que se pudesse compreender, não seria possível predizer. A previsão do tempo era absolutamente impossível, já que o comportamento do sistema depende sensivelmente de suas condições iniciais. Não entendi, disse Gennaro. Se eu usar um canhão para disparar uma bala de um dado peso a uma dada velocidade e a certo ângulo de inclinação, e se eu então disparar uma segunda bala com quase o mesmo peso, velocidade e ângulo, o que vai acontecer? As duas balas vão cair quase no mesmo lugar. Certo, disse Malcolm. Isso é dinâmica linear. Ok. Mas se eu tiver um sistema climático e der início com uma certa temperatura, uma certa velocidade do vento e uma certa umidade, e se eu então repeti-lo com quase a mesma temperatura, vento e umidade, o segundo sistema não vai se comportar quase do mesmo jeito. Ele vai se afastar e rapidamente se tornará muito diferente do primeiro. Tempestades em vez de luz do sol. Isso é dinâmica não linear. Eles são sensíveis às condições iniciais. Diferenças minúsculas são amplificadas. Acho que entendi, disse Gennaro. Um atalho possível é o efeito borboleta. Uma borboleta bate suas asas em Pequim e o clima em Nova York muda. Então o caos é todo aleatório e imprevisível? Disse Gennaro. É isso?
Não, respondeu Malcolm. Na verdade, nós encontramos regularidades escondidas dentro da variedade complexa do comportamento de um sistema. É por isso que agora o caos se tornou uma teoria muito ampla usada para estudar tudo, desde o mercado de ações até multidões revoltosas, passando pelas ondas cerebrais durante a epilepsia. Qualquer tipo de sistema complexo em que exista confusão e imprevisibilidade. Podemos encontrar uma ordem subjacente. Estão acompanhando? Estamos, disse Gennaro. Mas o que é essa ordem subjacente? Ela é caracterizada essencialmente pelo movimento do sistema dentro do espaço fásico, disse Malcolm. Meu Deus, disse Gennaro. Tudo o que eu queria saber é por que você acha que a ilha de Hammond não vai funcionar. Eu sei, disse Malcolm. Vou chegar lá. A teoria do caos diz duas coisas. A primeira é que sistemas complexos como o clima têm uma ordem subjacente. A segunda é o contrário disso, que sistemas simples podem produzir comportamento complexo. Por exemplo, bolas de bilhar. Você atinge uma bola de bilhar e ela começa a rebater nas laterais da mesa. Em teoria, é um sistema bastante simples, quase newtoniano. Como você pode saber a força aplicada na bola e a massa da bola, e pode calcular os ângulos nos quais ela vai atingir as bordas da mesa, pode também prever o comportamento futuro da bola enquanto ela continua rolando de um lado para o outro. Teoricamente, você seria capaz de prever onde ela estaria daqui a 3 horas. Ok, concordou Gennaro. Mas, na verdade, disse Malcolm, o fato é que você não pode prever mais do que alguns poucos segundos do futuro, porque quase imediatamente pequenos efeitos, imperfeições na superfície da bola, minúsculas depressões na madeira da mesa, começam a fazer diferença. E não leva muito tempo até que eles superem seus cálculos cuidadosos. Então, esse sistema simples de uma bola de bilhar em uma mesa se torna um comportamento imprevisível. Ok. E o projeto de Hammond, disse Malcolm, animais dentro de um ambiente de zoológico. É outro sistema aparentemente simples que vai eventualmente apresentar um comportamento imprevisível. Você sabe disso por causa de teoria, disse Malcolm. Mas não seria melhor se você olhasse a ilha para verificar o que ele de fato fez? Não, isso é totalmente desnecessário. Os detalhes não importam. A teoria me diz que a ilha começará a se comportar de modo imprevisível com rapidez. E você está confiante na sua teoria? Ah, sim, disse Malcolm. Totalmente confiante. Ele se recostou na poltrona. Existe um problema com aquela ilha. Ela é um acidente esperando para acontecer.